assertivo ou assertiva nas suas contratações? Pois essa é a nossa live de hoje com a Suzana Leite, que é uma super mega fera que vai estar com a gente aqui, aliás, já está conosco, e hoje nós vamos bater um papo, gente, muito bacana, porque ela é profunda conhecedora do assunto. Não poderia deixar de convidá-la para fazer esse ano, esse restinho de ano desafiador, bomba de vendas. Oi, meu amor! E aí? Oi, gente linda! Como é que Boa você noite, tá? boa noite, Fabiola. Tô ótima, melhor agora com você. Estão me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo super bem. Então tá bom, Tá me beleza. ouvindo Sabe, bem? eu tô te ouvindo bem. Sabe que esse negócio aqui me incomoda pra caramba, mas não tem como, né, Suzy? E aí, É. lindona, como é que você tá? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer demais pela oportunidade de estar aqui contigo de novo. Né? Para quem perdeu a live da semana passada, tá gravada, tá salva aí no feed, né? Então vale conferir. Foi sensacional a receptividade do pessoal, muita gente entrando em contato. Então, assim, dá aquele entusiasmo e aquela energia total para que a gente distribua ainda mais conteúdos relevantes aí para o pessoal. Yes, yes, yes. Bom, gente, eu estava falando hoje ali para os nossos seguidores, para a nossa galera, como é importante a tua presença aqui no nosso Instagram. Principalmente numa época como essa, que a gente precisa recuperar esse comércio, a gente precisa recuperar forças, um ano muito desafiador, um ano de eu diria assim que não é nem só desafiador, mas é um ano de survivor, sabe? Aquela coisa de sobrevivência mesmo, né? E claro que trazer pessoas do teu nível de conhecimento sempre é muito legal, porque eu tenho certeza que você vai fazer essa galera bombar. E olha, gente, não é só no comércio, não. É em tudo, porque você trabalha em todas as áreas, né, Suzy? Varejo Sim, na veia? a Varejo na Veia é uma empresa especializada em aceleração de resultado. Então, tanto para a pessoa física nos programas individuais de mentoria, quanto para as empresas. Então, a gente tem clientes desde donos de consultório odontológico, a arquitetos, a dono de redes de lojas, a quem tem aquela sua loja única, que é a loja O Amor da Vida, desde profissionais liberais, autônomos, enfim. Precisou acelerar resultado? Varejo na Veia está aqui para isso. É isso aí, ó. E não é só força, não, gente. Tem que ter conhecimento e estratégia. Porque vontade, Suzy, eu sei que todo mundo tem, sabe? Mas só a vontade, gente, só o talento não rola. Tem que ter técnica. Fala pra gente, despeja, minha amiga, despeja esse conteúdo. Ah, eu amo, né, Fabiola? Eu falo que a gente tem que cuidar, porque senão a gente fica aqui à vontade de falar horas, né? É Porque verdade. realmente, quando a gente se refere a comportamento humano, não tem limites, né? É sempre uma surpresa, não existe receita de bolo, não existe aquela dica e aquela técnica que é imbatível para tudo. Existem técnicas que vão funcionar de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade, de acordo com o que a gente busca para cada momento da vida. E assim, Fabiola, até vou compartilhar um sentimento que eu tenho, que é muito presente, de uma fala que a gente ouve muito de donos de negócio, né? O dono do business mesmo, e de equipe, porque muitas vezes a mentalidade do dono é assim, a da equipe é só um reflexo, né? Que é Verdade. aquele ponto assim, vamos experimentar fazer tal coisa, uma ideia, uma dica, uma técnica. E normalmente a gente recebe de volta a resposta: ah, mas eu já fiz, mas isso não funciona, eu já experimentei, eu já tentei de tudo. Um dono de negócio, um empreendedor, uma pessoa que trabalha com o público, que tem essa mentalidade, cara, tá no lugar errado. Por quê? A partir do momento que você não entende que uma das principais habilidades e competências que você tem que ter como empreendedor é a técnica de ser professoral. Professoral significa o quê? Treinar e desenvolver. E tem que desenvolver em si a paciência da repetição.
Porque se você fala uma única vez e você acredita que você tem que ser ouvido e a coisa vai sair do jeito que você espera, isso aí é utopia. Isso não existe, minha gente. Então, Não. Ó, gente, isso é tão importante, é tão verdadeiro que. Mas eu já falei 1000 vezes, fale 3000 vezes, mas fale, tem que falar, porque muitas vezes o que é óbvio para gente não é óbvio para a equipe, né? Então, realmente, exato. concordo contigo, Suzy, é isso aí mesmo. Gente, Ô, um Fabiola, beijão aí para todo mundo que está entrando, viu? Galera já bacana aí, compartilha. Karina. Compartilha a live, gente. Manda aí no aviãozinho para o pessoal que está precisando ouvir aí bem verdades em relação ao que é um processo seletivo de qualidade, para a gente acertar aí muito mais, minimizar os erros e começar esse final de ano a todo vapor, né? Por E favor, outro ponto, compartilhem. Eu quero muitos corações também. muitos corações e muitos compartilhamentos. Gente, e outro ponto, né, Fabiola, quando uma pessoa afirma que já cansou de falar, ou como você disse, que já falou 1000 vezes e não adianta, cara, essa pessoa tá dando um tiro no pé. Por quê? Porque se você fala e ninguém te ouve, é porque você não está falando corretamente. Se você fala 1000 vezes e ninguém entende, é porque a tua linguagem não está sendo acessível. E muitas vezes o gestor, o dono do negócio, ele se pega repetindo esse mesmo padrão de comportamento. E aí você repetindo o mesmo padrão de comportamento, cara, se você chega à conclusão realmente que não adianta mais falar, que você já repetiu 1000 vezes e a coisa não muda, cara, você tem que mudar. A mudança tem que partir de si. Por quê? Porque se você está comunicando uma mensagem que não está sendo entendida, compreendida, muda a forma de se comunicar. Agora, mais que nunca, com essa dualidade, né, dos nossos contatos online, dos nossos contatos presenciais, a gente precisa se adaptar ao mercado. A gente precisa se adaptar às gerações. A gente tem que sair do nosso quadrado para enxergar esse momento por uma outra ótica, de uma outra forma, com outra visão. Então, vamos limpar aí, né, os nossos olhos, tirar essa cortina de fumaça e acreditar que o que a gente já fez não funcionou, que pode não ser feito novamente. Isso é mito. A gente deve sim experimentar, repetir, inclusive técnicas e estratégias que já não funcionaram no momento, mas que nesse momento podem funcionar. Porque você está num outro momento. Porque a tua equipe talvez já não seja mais a mesma. Eu sempre faço uma comparação, uma analogia com essa fala, Fabiola, em relação a livros e filmes. Você pode assistir o mesmo filme 2 vezes, em 2 momentos da sua vida. Você vai absorver e internalizar coisas, a mensagem de forma diferente. Porque você está diferente. O livro continua o mesmo, o enredo do filme continua o mesmo. O que mudou? Mudou aqui dentro e aqui dentro. Se aqui está diferente, por que não experimentar, ousar e fazer diferente ou repetir atitudes e ações que não funcionaram, mas que podem fazer todo sentido agora? Então, gente, para começar aqui a abertura dessa live, se livrem de todos esses padrões, sabe? De comportamento do mesmo, de que não funciona, de que já falou 1000 vezes, de que não adianta falar. Abram a mente de vocês para experimentar, fazer de novo. Fazer de novo de forma diferente, com gente diferente. É isso aí. E outra coisa que eu penso, né? Eu acho que se as pessoas também não te escutam, ou se aquilo que você está falando, você sabe que um líder sabe o que está falando, porque o líder sabe o que quer. A não sei que seja extremamente despreparado, né? Mas quem sabe talvez tenha que mudar a própria equipe. Exato, também é um ponto. E aí, falando em mudar para a equipe, vamos lá, então, já iniciar aí dentro do tema que é de se você erra nas suas contratações. Porque, Fabiola, a gente tem aí uma estatística de que os números de erros nas contratações são infinitamente maiores do que de acertos. Sabia disso? É mesmo? Não sabia.
E eu vou te falar e vou contar aqui para vocês, gente, vocês que estão assistindo, o porquê desses erros serem infinitamente maiores do que os acertos. E é Tô uma coisa curiosa. que é uma coisa que é tão básica, que o básico para mim não é o básico para o outro, mas depois que eu falar, vocês vão ver, realmente tem toda a razão, faz todo sentido. Fabiola, quando a gente tem, por exemplo, vou falar de uma realidade de varejo de loja, tá? Tá. Vamos supor que eu tenha aí uma loja, uma marca, que eu tenha loja em 2 endereços. Eu tenho uma loja no shopping e eu tenho uma loja de rua ou de mercado, né? Em 2 ambientes diferentes. Mas é tudo da mesma marca. Eu tenho uma matriz, eu tenho uma filial, eu tenho um grupo, é uma franquia, independe. O maior erro é a pessoa que está contratando, independente de ser o dono, independente do cargo que tenha, acreditar que quando abre uma vaga, por exemplo, de vendedor, que essa vaga de vendedor eu vou preencher da mesma forma, porque é tudo vendedor. A gente estava no atendimento, a Ana e eu, agorinha, né? Quase emendado aqui com a live, e a gente estava tratando justamente desses tópicos, né? Se eu tenho uma vaga que é para uma equipe de vendas, para um integrante da minha equipe de vendas dentro de um shopping, eu não estou contratando um vendedor para a minha marca. Eu estou contratando um vendedor para atender o público daquele shopping. E dentro de Joinville, por exemplo, a gente tem aí 3 principais shoppings, é isso, né? Sim. O Cidade das Flores, o Lugar tem o Miller, correto? Yes. Por mais que eu não esteja morando em Joinville agora, mas eu conheço a cidade. Muito. Muito. E eu sei afirmar que os 3 shoppings têm perfis diferentes de cliente. Correto? Completamente diferentes. Nossa, são muito diferentes. E por que eu, dona do negócio, ou gerente da minha loja, eu vou achar que eu vou contratar uma vendedora para minha loja que tanto faz se ela trabalhar em um dos 3 shoppings que o resultado vai ser o mesmo? Não vai. Por quê? Porque as características comportamentais, as habilidades comportamentais de uma vendedora para trabalhar no shopping A, que tem um público diferente do shopping B, tem que ser diferente também. Então, assim, o ponto principal que eu quero dar uma chacoalhada aí em quem faz recrutamento, em quem contrata pessoas, inclusive para quem transfere vendedor de uma loja para outra, de uma loja para outra, é pensar nisso. Aí você pensa assim, ó, acontece muito. a minha loja está aqui, não está faturando, não está batendo meta. Vou pegar aquela vendedora lá da outra loja, vou colocar aqui. A vendedora daquela outra loja funciona lá naquela outra loja. Será que ela vai funcionar aqui? Mas por que isso acontece, Fabiola? Porque as pessoas que fazem a seleção não fazem o básico, que é traçar o perfil do cliente. Então, gente, antes de você buscar uma vendedora, um vendedor, alguém para integrar o teu time comercial, você precisa entender muito do seu cliente. Então, o erro, na grande maioria das vezes, não está associado àquela pessoa que está lá. E sim, a falta de visão de quem contratou aquela pessoa, porque não avaliou e não conhece o perfil do cliente que vai atender. Então, dica número 1. Dica número 1. Conheça muito bem o perfil do cliente que você vai atender para contratar uma pessoa que fale a língua desse cliente, né? Dentro de um conceito de produto, existem habilidades para você vender alguns tipos de produtos que são mais técnicas. E aí, se você tem dentro da tua equipe uma vendedora que é muito afobada e muito acelerada, ela dificilmente vai se ater aos detalhes técnicos. Então, na hora de eu fazer uma abertura de vaga, quando eu abrir a vaga para a minha loja, para o meu negócio, eu tenho que saber exatamente qual é o perfil de atendimento do meu cliente para traçar aí como que é o perfil da pessoa que eu preciso contratar para vir somar no meu time. E aí, não para por aí, gente.
o processo seletivo ele é tão profundo e ele é tão rico em detalhes e normalmente ele é tão desvalorizado por quem faz que isso gera um custo e um aborrecimento, um desgaste tão grande que é facilmente evitado se você começar a olhar para fora. Então, olha para o teu público e depois, o segundo passo, se a tua equipe é composta por mais de um vendedor, porque existem equipes de um vendedor. Uhum. Se a tua equipe tem mais que um vendedor, né? Eu sou o dono mais um, eu sou o dono mais dois, eu sou o gerente mais um, qual é o número da minha equipe? Além de olhar para o perfil do meu cliente, eu tenho que analisar o perfil de quem já está. Então, eu não estou contratando mais uma pessoa. Eu preciso contratar figuras, pessoas, profissionais complementares. Se eu tenho uma loja, por exemplo, com 4 vendedoras, eu estou com uma vaga aberta, e o perfil da minha equipe atual é todo muito imaturo, tudo menina novinha, descolada, despachada, baladeira, né? Estudante, solteira. Elas vivem entre si num ritmo, com uma linguagem, com um comportamento semelhante, porque as 3 que eu tenho são assim. E aí, o público que eu atendo, ele é um público que se comunica com esse perfil de vendedor? Ah, eu tenho sim um público que se comunica com esse perfil. Mas só com esse perfil? Consegue conectar aí que o buraco está mais embaixo, Fabiola? Nossa, isso faz total sentido. Aliás, eu quero que o pessoal que está aí me fale como se sente sendo atendido por uma pessoa errada. Como é que vocês se sentem? Bem ou mal? Vocês compram ou não compram? Porque tudo começa aí, né, Suzy? É o atendimento. Uhum. Exato. Então, se eu desconheço a necessidade do meu cliente, como ele gosta e precisa ser atendido, se eu desconheço, se eu não levo em consideração o meu material humano, o meu recurso humano que eu já tenho dentro da minha equipe, eu vou contratar mais uma pessoa que vai cair de paraquedas. Cair de paraquedas no sentido de que será que ela vai complementar alguma coisa? Ela vai ser apenas mais uma na minha equipe? Ela vai ser mais do mesmo? O que eu tenho de muito bom? Porque eu posso ter uma equipe fantástica. Mas o que eu preciso para somar naquela equipe? Para dar equilíbrio na equipe? Porque, gente, por mais que seja uma loja, por exemplo, jovem descolada, ou uma loja formal com produtos técnicos, nós atendemos públicos diversificados. Então, eu preciso ter também essa diversidade dentro da minha equipe. Eu preciso, sim, dica especial para quem é de shopping, para quem recruta, para quem contrata em shopping. Aí a gente pensa assim, tá, beleza, eu entendo o perfil do meu cliente do shopping, eu já analisei o perfil da minha equipe, beleza, vou contratar? Daí entra um ponto que chama-se horário. Quem tá aqui na live e que já trabalhou em shopping ou que trabalha em shopping, sabe que dentro de um mesmo shopping, com o público daquele local, o público que compra de manhã é totalmente diferente do que compra à noite. Verdade. E o público que compra durante a semana, Fabiola, também é diferente do público que compra no final de semana. Então, como que eu vou traçar uma régua com um parâmetro que eu vou usar igual para tudo, para todas as necessidades? Inclusive, esse detalhamento na hora de você recrutar, ele faz toda a diferença se você que é de shopping está recrutando para o horário da manhã, se você está recrutando para o horário da noite. Porque uma fala dos vendedores muito corriqueira, muito comum, é que o cliente que vai de manhã é aquele cliente que está com tempo. Quem vai 11 horas da manhã no shopping? Normalmente não está com pressa, está com tempo. Quem vai no final do dia no shopping, ele está dando uma passada, normalmente ele já tem uma necessidade muito específica e quer agilidade. Quem vai na hora do almoço, idem. Né? Tem shoppings que são mais familiares, que a gente recebe família. A mulher vai acompanhada, não das amigas, mas vai com o marido, mas vai com a criança, porque o shopping tem uma boa praça de alimentação, porque tem um bom cinema. Então, são essas características que eu tenho que levar em consideração. E aí, se eu pego uma vendedora que é super ágil,
uma vendedora que é extremamente acelerada e coloca essa vendedora que tem um histórico lá do passado de experiência super positiva, veio super bem recomendada, mas ela trabalhava numa loja de alto fluxo, num horário de alto fluxo, eu coloco essa vendedora maravilhosa de manhã, a produtividade dela justamente cai consideravelmente. Exato. E aí, assim, eu vou parar e vou pensar, puxa vida, mas me indicaram essa pessoa, falaram, nossa, excelentes referências, e cadê o resultado dessa pessoa? E na maior parte das vezes, o que acontece é exatamente o contrário. A pessoa é sim qualificada, a pessoa sim tem um histórico positivo, teve excelentes referências, mas eu sou o responsável pela contratação e eu não levei isso em consideração. Então, dicas de ouro é o que está atrás, por trás do tete a tete da entrevista. E a gente se apega tanto assim, olha só, a maior parte das perguntas que fazem para a gente, para a Ana e para mim, durante os processos de desenvolvimento nos nossos cursos e nos nossos atendimentos individuais, é assim, o que eu olho no currículo? O que eu tenho que perceber no currículo? Tá, aí eu chamo a pessoa para fazer entrevista, o que eu pergunto para a pessoa na entrevista? Gente, você não traça nem o perfil da tua loja. Aí você fica preocupada no que olhar para o currículo. Então, as coisas, os processos normalmente dentro da seleção, eles são atropelados. Mas aí, ok, né? A live tem o tema de você contrata errado? Eu vou falando então aqui, Fabiola, os erros e as falhas frequentes de processos seletivos e já vou dando os direcionamentos do que não fazer, de como ajustar isso. Maravilha. Mas você sabe que até é importante para quem, mesmo para quem não trabalha no comércio, para quem consome, né, para o consumidor, é importante o consumidor ouvir isso, né? Porque o consumidor vai entender muito mais quando entrar numa loja, ele já vai talvez até saber. Por isso que o cliente escolhe, né? Não, eu gosto de ser atendida por aquele vendedor. Não, eu gosto, né? Isso, existe essa empatia, né, do cliente com o vendedor, né? Exato. E eu vi que você fez uma live que vocês trataram sobre o DISC pelos perfis comportamentais. Exato. Gente, o perfil comportamental que nós temos, ele vai se conectar com o perfil comportamental equivalente lá da vendedora da loja, do vendedor da loja. Exato. Então, se eu não preparo a minha equipe para ter minimamente um conhecimento de como funciona o comportamento do meu cliente, a possibilidade de dar um choque, de dar uma falha ali na conexão é muito grande. E aí invalida tudo que a gente falou na última live sobre as técnicas em vendas, sobre como criar conexão com o cliente, né? Então, Fabiola, dentro disso tudo, vamos agora dar um próximo passo. Eu já estudei o perfil do meu cliente, eu já estudei o perfil da minha equipe. Ok, estou pronta para fazer a triagem do currículo. Dentro da triagem do currículo, se eu não relacionar detalhadamente o que eu busco contratar, eu vou ficar com uma pilha de currículo e vou me sentir saturada sem saber fazer essa triagem. Você falhou aí, gente? Tá tudo bem? O pessoal tá falando que tem um ruído. E agora, melhorou, gente? Melhorou agora? Deem aí um positivo ou um... Vamos ver. Fabiola, está clara? Olha, vou ficar quietinha para a Suzy falar, então. Não, pode falar. Quer testar para ver se melhorou o áudio? Pois é, me falem se tem... Melhorou? Melhorou, sim. Legal. Melhorou. Tá. Melhorou. Certo. Bora lá. Então, ok. Aí eu chego na etapa da seleção, da triagem do currículo. Porque senão eu vou pegar uma pilha de currículo e vou chamar aleatoriamente. Uma dica muito importante. A partir do momento que você fez a triagem através dos currículos, que você chegou no perfil que ali no currículo parece atender a tua necessidade, você vai chamar para uma entrevista, né? Hoje, dentro dos nossos cursos, a gente tem detalhadamente a técnica de fazer uma entrevista
de forma virtual, né? Hoje em dia, Fabiola, o que mais se usa é o videocurrículo. Sabia disso? Não, não sabia, não. É, gente, não sei se vocês já estão usando. Se vocês não estão usando, vocês têm que aprender essa técnica. Porque hoje, mais do que você ter a conexão no corpo a corpo, você precisa ter desenvoltura para trabalhar em qualquer segmento. Para você contribuir no Instagram fazendo uma live, para você dar dicas, para você participar naquele grupo de WhatsApp de vendas, para você fazer uma chamada falando de um lançamento, para você mandar um vídeo para sua carteira de clientes, porque muito mais do que mandar uma mensagem de texto gigante, cheia de informação, se você tem a condição e a habilidade para fazer um vídeo curto, mas que toque ali exatamente no ponto que o cliente vai se interessar, vai fazer toda a diferença. E aí, se você não consegue fazer um vídeo de si mesmo para falar das suas habilidades e competências para ser contratado, como é que você vai falar do produto, minha gente? Primeiro, a gente tem que vender a nossa própria imagem, nosso profissionalismo, a nossa competência, né? Ok. Mas eu não vou falar agora, não faz parte do nosso tema aqui exatamente esse aspecto do vídeo currículo. Mas aí você contrata a Fabiola Bernardes, que dá aula de vídeo. Perfeito, perfeito. Isso aí, Fabiola. Aí, ó, mais um nicho aí para atuar, viu? Viu? A gente já está dando aula, é bem legal, porque isso realmente é muito importante, né, Suzy? Mas não sabia disso, não. Bora lá, vamos com conteúdo. Certo. Então, gente, vamos pular aí o detalhamento dessa parte de vídeo currículo para falar de outra falha. Mas é falha que me dói o coração de verdade. Porque, como eu falei na live passada, eu sou extremamente apaixonada por desenvolvimento humano, pelo nosso varejão, sabe? Por capacitar pessoas que têm o desejo de crescer e se desenvolver. E aí, gente, eu agora quero que quem está assistindo se coloque no lugar daquela pessoa, se você não esteve ou não está, se coloque no lugar daquela pessoa que está procurando uma recolocação. Ou até procurando o primeiro emprego. A pessoa já tem aquela carga de estar desempregado, sem remuneração, talvez já passou por vários processos, já gastou grana imprimindo o currículo, enfim, sabe? Dentro de uma série de possibilidades para uma entrevista, acontece um momento que a pessoa mais espera, que é a hora de olhar no olho de quem está contratando. E quem sabe ter a oportunidade de ser contratado e dar uma mudança aí nessa reta final do ano. Vamos falar do tempo presente. E aí, o que acontece, Fabiola? O que me dói o coração? Isso é muito comum. Eu tenho certeza que você já deve ter visto. Você passar num shopping ou na frente de uma loja e ter alguém com o currículo na mão fazendo uma entrevista de pé na porta. Você já percebeu isso? Isso é de arder. Arde. Fabiola, isso é uma falta de respeito, gente. Mas é uma falta de humanidade, eu digo até. É verdade. Por quê? A pessoa só está numa situação que ela já se vê em desvantagem porque está precisando do emprego. Chega, entrega o currículo ou é chamada para uma entrevista. E o que acontece? Normalmente, os recrutadores queimam a etapa de fazer uma confirmação dos dados, de fazer uma entrevista ao telefone, de, no mínimo, se certificar que aquela pessoa tem as condições que você precisa. Porque muita gente tem currículo impresso de muito tempo, que já mudou endereço. Aí você quer alguém que mora perto, a pessoa já está morando lá no Cafundó do Juda. E você faz com que a pessoa perca o tempo, gaste dinheiro com vale transporte, que se prepare, crie uma expectativa e chega lá na hora sabe, a hora do show, onde eu vou mostrar as minhas competências, aquela pessoa despreparada que está fazendo a seleção julga que, cara, não deveria nem perder meu tempo aqui, que essa pessoa não tem nada a ver com a minha loja. E aí, Fabiola, sabe o que gerentes despreparados fazem? 2 minutos de conversa e fala que liga se a pessoa passar. Gente, eu tô falando porque eu já vivi na prática experiências negativas na época que eu tinha uma equipe de gerentes de
perceber isso e de não aceitar. Não permitam, vocês que são donos de negócio, não permitam que seus gerentes, seus recrutadores ajam dessa forma. Então, outro ponto que é terrível, que faz com que a pessoa entre porque precisa, mas que não leve a sério a empresa, que é o quê? Fazer uma entrevista mal feita, fazer uma seleção que, primeiro ponto, marquei com a pessoa 4 horas da tarde, vou atender 5 horas da tarde. Deixa a pessoa lá esperando, como se a pessoa só tivesse isso para fazer. Como se fosse um favor de você atender a pessoa na hora da seleção. Gente, hoje em dia, com a dificuldade, com o desafio que a gente tem de contratar grandes vendedores ou grandes profissionais, nós que estamos do outro lado como recrutadores, nós precisamos muito mais, muitas vezes, do que a própria pessoa que está desempregada. Nós precisamos, nós investimos numa loja, nós investimos no negócio grana pesada para ter a displicência e o desrespeito de não levar a sério a pessoa que quer trabalhar para a gente. Que quer fazer parte do nosso sonho, muitas vezes, para você que é dono de negócio. Então, levem as pessoas que vão para um processo seletivo a sério. Cumpram o horário que você agendou. Faça as perguntas que sejam de conexão com o teu negócio, com o seu produto. Não invada a privacidade da pessoa a ponto de deixar o candidato constrangido. Crie uma série de oportunidades para que a pessoa se livre de qualquer tipo de constrangimento e fale tranquilamente e abertamente. Estude quais perguntas você deve fazer para que você obtenha as respostas que você precisa, mesmo não sendo diretamente de forma explícita. Se prepare para a entrevista, porque não é porque o candidato está ali desempregado que você é o dono da verdade, o dono da razão. Você, recrutador, também precisa se preparar. Não adianta você ir atender uma pessoa com o currículo na mão e ler o currículo na hora, de pé na frente da loja. Não façam isso! Não façam! Mas sabe o que acontece? Eu vejo, você está falando uma coisa que está fazendo muito sentido. Eu vejo, e também vivo isso no meu dia a dia, que muitos gerentes acham que estão por cima da bagaça, entendeu? Ah, não, eu sou gerente, ele é vendedor. Ih, tem um monte de gente querendo vender. Gente, vendedor é a coisa mais preciosa que existe numa loja, porque sem ele as coisas não fluem. Então, poxa, você vai fazer um processo de seleção, você realmente, além de ter que estar preparado, você é que precisa, não é a pessoa que está sendo entrevistada, você é que tem a maior necessidade. Eu acho que essa ficha não cai para o gerente ou para o recrutador, sabia? Porque ele pensa assim, ah, não, eu já estou empregado, ele é que precisa do emprego. Não, porque se a tua equipe de vendas não funciona, o gerente também não funciona. Ele também vai ser substituído. E eu sempre falo, seja insubstituível. A partir do momento em que a pessoa for substituível, foi. E isso é um ponto também que eu sempre trago, verdades e mitos no varejo, né, Fabiola? O povo fala o tempo todo, ninguém é substituível, ninguém é substituível. Gente, a partir do momento que você afirma e reafirma isso constantemente, a tua parte racional do cérebro vai acreditar nisso. E ponto. E tudo isso trava a nossa prosperidade, o nosso caminho de progressão, a projeção do futuro, o próximo nível, aonde eu pretendo chegar. Então, gente, absorvam essa parte assim, com a maior responsabilidade. Porque quando você aceita o desafio de estar na posição como recrutador, independente do teu cargo, você precisa entender que do outro lado tem um ser humano assim como você. Então, respeito. Sabe por que eu estou fazendo toda essa abordagem antes de chegar lá na parte final, Fabiola?
Por quê? Porque todo esse contexto vai fazer com que a pessoa, quando sim é contratada, ela vai entrar na tua equipe e muitas vezes ela vai sentir que o gerente não é preparado, que as políticas da empresa não são coerentes e congruentes com as suas políticas, com os seus valores, e facilmente ela vai espanar. Porque se você busca um vendedor acima da média de alta performance e se você faz um processo seletivo mal feito e desrespeitoso, ele não vai ficar na tua equipe. Porque hoje em dia, bons vendedores, vendedores de alta performance, eles são muito requisitados no mercado. E tem muitos vendedores que não têm fidelidade à marca que trabalha. Por quê? Porque eles querem ganhar, eles querem respeito, eles querem benefícios. Só que, por outro lado, se você proporciona um processo seletivo respeitoso, se você faz uma integração desse novo integrante da tua equipe de forma harmoniosa, onde as pessoas que já estão lá não vão querer empurrar esse vendedor para fora, porque existe isso dentro, principalmente dentro de loja, né? Ambiente competitivo. Entrou uma pessoa nova, eu quero mais é que ela saia. Por quê? Mais um para dividir a venda. Ainda existe esse pensamento. Infelizmente existe. A equipe pensa assim porque o gestor permite que se pense assim. Porque a partir do momento que você é o gestor de uma equipe e você determina quais são os teus valores, e os teus valores são valores de recebimento positivo, de acolhimento, de desenvolvimento, você já vai ter feito isso com quem está lá. Consequentemente, as pessoas que vão entrar, as pessoas que já foram bem recebidas vão sentir prazer em receber bem também. Então, isso é um ciclo. É um ciclo que pode ser virtuoso ou que pode ser trágico. E aí acontece daquela gerente de loja, daquele gerente de loja falar: nossa, ninguém para aqui. Eu tenho 5 vendedores, 4 estão aqui há um tempão, mas eu tenho uma vaga que roda. Sabe? Uma única vaga. O turnover da minha equipe no ano vai lá em cima por uma vaga. Que naquela vaga não para ninguém. Não olha por que não para naquela vaga. Não responsabiliza a pessoa que não fica. Primeiro ponto, olha o comportamento da tua equipe. Como que a tua equipe está recebendo um integrante novo? Isso chama-se integração. Se você não faz uma boa integração, você compromete todo o processo. E tem mais. Às vezes, e só às vezes, o pré, a triagem, o contato, a entrevista, o encantamento na entrevista é nota 10. O recrutador é apaixonado pelo processo. E ele faz muito bem. Só que quem vai receber lá, não faz. Eu tenho no meu Instagram, Fabiola, um quadro toda quinta-feira, que é Bastidores do Varejo. Quinta-feira dos Bastidores. E eu conto histórias. Eu já contei uma história de uma vendedora que entrou apaixonada na empresa, passou por uma seleção incrível. Ela foi o primeiro dia de contratada para a loja, ela saiu para almoçar e nunca mais voltou. Uau! O que rolou? Não, ela não se sentiu acolhida. Depois, numa entrevista por telefone para entender o que aconteceu, cara, ambiente pesado. Eu entrei com a imagem de que era um conto de fadas, que essa empresa é da minha vida. Mas cheguei lá e me colocaram para correr. A gerente não estava me esperando no primeiro dia de trabalho. Falha gravíssima. Falha gravíssima. Gerente que contrata a pessoa para começar no dia da folga dela, Fabiola. Você acredita nisso, Fabiola? Ah, que equívoco! A pessoa equivocada na vida, né? Fabiola, isso é mais comum do que você imagina. Sério? É muito comum! Depois a pessoa não fica e não para ninguém na loja e a gerente não sabe por quê. Já começa tudo errado. Mas vamos contextualizar aí um cenário que a gerente fez tudo certinho, mas chegou na loja e a equipe engoliu e foi mal recebida. A construção e a fidelização do novo colaborador a você
e a tua loja, a tua empresa, ela é em processo. É igual relacionamento. A gente sabe que tem homens e mulheres que se apaixonam em 5 segundos. Tem, né? Nas empresas também acontece isso. Só que se essa paixão ela não é correspondida, se esse brilho nos olhos, se esse encantamento não é correspondido, tem um monte de pretendente por aí também. Aí volta na tua fala de gerentes que acham que estão por cima da carne seca e, na verdade, estão aí carentes de profissionais para fazerem a diferença na sua equipe e para construírem grandes resultados. Então, gente, não existe um processo que provoca falha. Porque eu vou te contextualizar de outra forma. Contratei direitinho, fiz a seleção, fiz a triagem, organizei o meu perfil, já entendi o que o meu cliente precisa. Contratei, fiz a integração. Qual é a próxima falha mais comum? Jogo na loja e não treino. Jogo na loja, não passo conhecimento de produto. Não falo para o meu novo vendedor como o meu cliente precisa ser tratado. Se existe uma regrinha, um padrão de atendimento, como várias lojas têm, eu não passo isso para minha vendedora. E o que acontece? A partir do momento que eu pego uma vendedora, um vendedor e jogo na loja sem treinar, eu estou rasgando dinheiro, porque ele não tem conhecimento e a probabilidade dele atender um cliente com super potencial de compra e não vender por despreparo é altíssima. Altíssima, imagina, não sabe sobre o produto. E aí, o que acontece? Eu fico me perguntando aonde que está o erro. Por que essa pessoa que está recém-contratada não consegue vender igual às outras? Por quê? Ou ela é um avião e sai vendendo tudo, inclusive inventando argumentos de venda, porque não conhece, mas tem habilidade de comunicação. Ou simplesmente ela vai se atrapalhar. Porque se eu estou falando de uma loja de confecção, de moda feminina, tá? Por exemplo, entra uma cliente e olha aquela saia verde e pergunta, tem na azul? Se a pessoa não conhece o estoque, como é que ela vai falar se tem azul? Ela não sabe, ela está despreparada. E muitas das vezes não é nem o conhecimento técnico que falta, é o conhecimento do básico, é o conhecimento de saber o que eu tenho no meu estoque. O que eu tenho? O treinamento, ele não consiste só em ensinar a vender a parte de comunicação. O treinamento consiste na rotina da loja, porque eu posso fazer um atendimento lá na lábia do vendedor, como falam, né? Vou lá, vendo, encho lá o carrinho de compras do meu cliente, mas eu não sei a condição de pagamento, não sei se parcela, não sei se posso dar desconto. Então, gente, preparação desse vendedor. E volto a repetir, o vendedor que é qualificado, um vendedor acima da média, um vendedor expert em vendas, ele não se submete a ficar numa empresa onde ele não visualiza crescimento. E o crescimento que eu falo não é crescimento de cargo. É crescimento dentro do próprio cargo, inclusive. É desenvolvimento. Vendedor que é expert, vendedor que é sangue no olho, ele precisa se sentir envolvido. Ele precisa se sentir pertencente àquele negócio. Então, preparem as suas equipes. Porque muitas vezes você vai passar por todos os processos, vai faltar o treinamento e você vai perder o teu vendedor. Por quê? Porque ele visualiza que a empresa é uma bagunça. Ou, muitas vezes, daí eu já vi, Fabiola, gerente falando assim, cara, o mais chato é que eu treino, quando ele fica bom, ele vai embora. Dá vontade de não treinar. Se ele vai embora, algum motivo tem. Aonde que falta você desenvolver a fidelização com o teu vendedor? Com a tua equipe, com o teu time. Porque da última vez, na última live, nós falamos em criar conexão com o cliente. O cliente cria conexão com o vendedor. E o vendedor tem que ter conexão com a loja e com a marca. Ou seja, mais que nunca, se tratar e se trabalhar em relação
aspectos comportamentais e valores pessoais, é fundamental para que a gente tenha êxito nesse processo. Então, eu não tenho dúvida que, colocando em prática essas pequenas mudanças que não geram custo nenhum. Nenhum. É que, na verdade, isso deveria... É o óbvio, né? Na minha visão, isso é o óbvio. É o mínimo que se pode fazer, né? Isso faz parte do contexto, né? Porque eu poderia estar aqui, Fabiola, falando, invista numa empresa de recrutamento e seleção, invista em ferramentas de análise de perfil comportamental, invista uma pessoa só para fazer a seleção da tua equipe. Não estou falando nada disso. Não vai mexer nada no bolso de vocês para menos. Mas eu tenho certeza que se vocês aplicarem esses métodos e tiverem essas pequenas mudanças, vocês vão mexer no bolso de vocês para um desempenho, uma performance muito melhor. E criando conexão com a equipe de vocês, consequentemente, na hora que aquele vizinho lá, a loja do lado, oferecer R$100 a mais ou um vale-refeição maior, ele não vai por causa da diferença pequena. Por quê? Uma das principais fontes de uma pessoa, uma empresa, é o sentimento de pertencimento. Isso em todos os aspectos. Em todos os âmbitos da nossa vida. Pode comentar. É fato. Não, eu ia dizer que assim, a gente trabalha no comércio há muitos anos, né? Muitos anos. E a gente vê assim que muitas vezes o empresário, ele investe no marketing, ele tem um bom ponto, ele tem um produto maravilhoso, ele tem uma conexão com o produto, ele ama o que ele faz, mas a gente coloca o cliente dentro da loja dele e o que acontece? Ninguém vende. Exato. A gente coloca a galera dentro da loja para comprar o produto e ele não vende, né? E a gente vê essa mudança sempre de vendedor e de gerente, vendedor e gerente, é um ciclo interminável. E o produto na prateleira maravilhoso, pronto para ser vendido, todo mundo quer, mas não se consegue vender e o cara quebra. Exato. Isso é a coisa mais fato do mundo. E outra coisa que eu vou te dizer, tem uma coisa em Joinville que acontece. Está falhando aí, gente? Voltou, né? Tem uma coisa em Joinville, principalmente, que acontece. As pessoas falam assim, o povo de Joinville compra tudo fora. Gente, o povo de Joinville adora comprar em Joinville, porque é mais fácil, porque é mais perto, porque o dinheiro fica na cidade, o comércio girando, todo mundo gira, o comprador compra mais do outro, o outro compra do outro, e a coisa flui. Mas por que será que as pessoas gostam de comprar, por exemplo, em Balneário Camboriú? Porque a hora que o cliente entra na loja, ele é envolvido de uma tal forma maravilhosa, né? E isso é fundamental, né? Essa conexão, essa roda girando de humildade, eu acho que falta um pouco, sabe, nas pessoas, Suzy. Eu acho que é essa reciprocidade que falta um pouco, sabe? O feeling, a emoção. Uhum. Tem toda a razão, Fabiola. Tudo que você falou, assim, não tira uma palavra. Porque realmente é muito triste, né, de se ver tanto investimento, como você falou, em marketing, publicidade, né, em ter uma loja que é referência. Quem é franqueado, gente, paga taxas de royalties absurdas para ter o poder e o domínio o direito de trabalhar com aquela marca. E aí o que tem de mais precioso não é levado a sério. E infelizmente está dentro do modelo de mentalidade de muitos recrutadores, gerentes, selecionadores, enfim, das pessoas que fazem o processo de contratação, de não valorizar esse momento que é fundamental, que é o início de tudo. É onde se começa.
Porque, veja bem, se você não der importância para a pessoa na hora que ela está iniciando as atividades, o que, que você vai pensar? Você vai esperar o milagre acontecer. Que ela, com o tempo, ela vai vendo as colegas vender, ele vai vendo, aprendendo na prática, e ele vai pegando e ele vai melhorando. E aí eu tenho um outro vendedor dentro da loja cheio de vícios e que já não faz o que é para ser feito. E o novo vendedor vai fazer o quê? Modelar o errado. Eu vou pelo modelo que eu tenho ali. Então, quando você fala que você não entende por que, que ninguém para na sua loja, você está assumindo que você não se dá ao trabalho de desenvolver a tua parte, de selecionar bem, de integrar bem e de ter um treinamento para que você tenha uma visão em relação ao quanto que você fez uma escolha certa e quanto que essa pessoa traz resultados positivos. Porque tudo isso, Fabiola, implica no pior, que é o quê? Uma demissão. Se a pessoa não pede demissão porque ela não se sentiu integrada, se ela não se por ela não se sentir bem, se a pessoa não entrega resultado, ou você tem dinheiro para rasgar e deixa a pessoa na tua loja lá anos sem entregar resultado, ou você vai demitir a pessoa porque ela não está entregando resultado. E aí você vai começar todo aquele ciclo errado de novo e de novo e de novo. E de novo. E aí o que a gente fala? Cara, se você vai demitir uma pessoa porque ela não está entregando resultado, que eu super concordo, que tem que ter avaliação sim, mas desde o princípio, eu vou contratar a Fabiola para o meu negócio e vou falar, Fabiola, eu vou te treinar, eu tenho a obrigação de te dar conhecimento suficiente para você ter uma excelente performance. Fabiola, em troca disso, você precisa executar as minhas orientações, praticar tudo que tiver estabelecido e entregar resultados. Por quê? Porque através disso a gente vai construir uma carreira de sucesso juntos. Beleza, beleza. Fabiola não está entregando resultado? Eu vou ver o que eu deixei de orientar a Fabiola. Porque eu posso ter errado na contratação? Posso. A Fabiola pode ter me enganado no processo seletivo? Pode também. Pode. Dentro do nosso processo de desenvolvimento individual, Fabiola, muita gente pede orientação de como melhorar em processo seletivo. E a gente orienta. Mas a nossa responsabilidade é orientar como se portar numa seleção e como permanecer com esse comportamento na prática que fez com que você fosse contratado. Porque você não tem a garantia de que vai durar para sempre se você vende uma imagem e depois na prática você entrega totalmente diferente, né? Então, dentro disso, para você chegar ao ponto de fazer uma demissão, os passos e os pontos que esse contratado precisa entregar, precisa estar muito claro, Fabiola. Eu sempre falo que não somos nós que demitimos a pessoa. Se nós deixamos claro todas as necessidades que nós temos, tudo que nós esperamos do contratado, e ele não entrega, e eu acompanho, eu monitoro, eu dou feedback, eu direciono, e ele não evolui, ele está se demitindo. Então, quando eu chegar para você e falar, Fabiola, nós já conversamos, já treinei, já orientei, já recapitulei, já fizemos junto, não está vendo resultado, a Fabiola vai falar, realmente eu não estou entregando, eu já sei que você vai me demitir. Porque tá claro. Porque não é uma surpresa. E não pode, gente, não pode ser uma surpresa. Quando a gente faz os acompanhamentos individuais com gerentes, e eles trazem assuntos de demissão, que é difícil, é doído. É doído se você não faz o processo certo. Porque eu garanto para você que se você fizer o processo certo, não vai te doer fazer uma demissão. Porque você vai estar tranquilo que você fez a tua parte, a tua obrigação, enquanto gestor, enquanto dono do negócio. Então, quando o gerente traz uma dor em relação a uma demissão, a primeira coisa que a gente pergunta, você esgotou as suas possibilidades, deixou claro o que você tinha que fazer pela pessoa e você fez? Se você não fez, meu bem, por que você vai demitir se você não fez com esse? Você não vai fazer com o outro. Então, essa live é para isso, é para dar uma chacoalhada. Faltam uns minutinhos, né?
Você quer Pois fazer é, uma... eu tô aqui aflita, porque faz 5 minutos. Temos 5 minutos. Olha só, o que eu queria que você falasse agora, Suzy, de que forma você, através da tua empresa, que é a Varejo na Veia, pode ajudar, colaborar para que as pessoas tenham uma contratação mais assertiva, para que tenha o seu comércio, o seu escritório, o seu consultório, enfim, o seu business produzindo, fazendo aquilo que tem que ser feito, entregando esse resultado, porque, gente, nessa época agora de reinvenção, de desafio, não dá para errar, a gente não tem tempo mais de errar. Né? Não Não tem dá mais tempo. tempo, não tem. Agora a gente precisa pensar na sobrevivência, no dinheiro do bolso, no nosso negócio, nas pessoas que estão aí pipocando de tudo quanto é lugar, todo mundo com vontade de trabalhar e todo mundo a fim de dar certo. Como é que você pode ajudar, minha amiga? Fabiola, como a gente não vem aqui para a live só com mais do mesmo, né? A Ana e eu conversamos e a gente tem um curso que ele é de contratação e retenção de talentos. Ele é específico para todos esses passos, que inclusive dentro da retenção a gente aborda técnicas de treinamento, de manutenção, de feedback, é o passo a passo de forma prática, simples, descomplicada e sem teoria, é prático. E a gente está fazendo uma promoção também para os teus clientes, para os teus espectadores, para quem te segue. Legal! Né? A gente está dando a oportunidade do pessoal chamar a gente no direct, a gente vai fazer uma condição especialíssima, imperdível mesmo. Esse nosso curso, ele tem valor de tabela, né, da nossa tabela, de R$ 997. Para o pessoal que chamar a gente no direct, a gente vai fazer um lançamento especial por R$ 497. Caramba, que legal! Podendo parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Nossa! Ó, é uma imersão com 6 horas de conteúdo prático. E nós tivemos essa iniciativa de fazer esse valor metade do preço. Se tem alguém aí na live que já vinha pesquisando com a gente, sabe que o preço de mercado dele é de R$ 997 reais, a gente está fazendo por R$ 497, podendo parcelar em 12, para que você tenha as melhores contratações daqui para frente, que não seja só agora, não é só para esse Natal, é daqui para frente, para você aprender a fazer, ter gosto e fidelizar a sua equipe para o seu cliente, para a sua empresa. Então, gente, quem tiver interesse, pode chamar no direct. Quem quiser chamar a Fabiola depois passa os contatos para a gente, igual na outra live. Legal. E vamos melhorar isso daí. Que legal. Pô, Suzy, bacana, viu? Eu vou, inclusive, pegar essa live agora e mandar para várias pessoas que têm comércio, né, e que têm os seus business, e eu vou pedir para que todo mundo faça a mesma coisa. Inclusive, eu quero pedir o seguinte, depois que a gente terminar a live, eu vou salvar, vou deixar salva, e eu gostaria que as pessoas comentassem ali, curtissem, para que a gente possa girar essa live cada vez mais, beleza? Suzy, nós temos aqui 1 minuto e eu quero falar que cara, tu é o máximo, tu é demais. E a gente já tem mais 2 lives, gente, marcadas com a Suzy. E não é só isso que tem por aí, não, tem muito mais. E entrem em contato, sigam essa fera que realmente vocês vão ser transformados. Fabiola, Paty, legal. super agradeço. Aguardem que as próximas 2 lives são outros temas. A gente já falou de venda, agora falou de recrutamento e seleção. Nas próximas são outros temas para ajudar vocês. Quer se aprofundar no assunto? Não deixa de fazer contato com a gente e aproveita essa oportunidade especial aí para o seu público, Fabiola. E, gente, Obrigada. Bora compartilhar a live, faz print aí, ó, de coraçãozinho, do nosso agradecimento, né? E que venham as próximas e que a gente possa dividir, multiplicar aí muito conhecimento para que a gente melhore o nosso resultado, a nossa produtividade e a nossa satisfação também.
Obrigada! Mua! Ó, como você fala? Mua! Beijo! Beijos para todos vocês. Tchau, Tchau, gente. lindona! Um beijão! Beijo. Obrigada, Agradeço. gente, por estarem aí junto conosco, viu? Foi, ó, mega top! Tchau! Tchau, tchau.